Olá, amigas e amigos. Eu sou o professor Wesley Kettle, docente do Proficiamb associada da Universidade Federal do Pará. Eu falo da Amazônia e hoje nós estamos recebendo a professora Ellen Rosa Nunes, que é egressa do Proficiamb UFPA, defendeu a sua dissertação intitulada Para Falar de Águas, Almanaque para o Ensino das Ciências Ambientais. Nós convidamos a professora para contar um pouco para nós sobre como foi o processo de elaboração da dissertação e também do produto educacional que ela vai nos apresentar hoje e que está disponível para utilização de outras professoras e professores também. Então, professora Ellen, seja bem-vinda aqui no canal do YouTube do Proficiamb UFPA. Eu passo, então, a palavra a você. Fique à vontade. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ellen Rosa, sou da turma Proficiamb 2022, da associada UFPA. Eu sou pedagoga, fiz especialização em gestão pública, planejamento e meio ambiente. Sou professora da rede pública, sou professora há 21 anos, já passei pela rede municipal e hoje eu atuo como professora em uma escola da rede federal de ensino aqui na minha cidade, Belém do Pará. E eu quero compartilhar com vocês toda essa trajetória da pesquisa, dizer que nós temos um anseio quando pensamos no mestrado, e o meu desejo era aprofundar a questão da pesquisa, né, que nós falamos tanto sobre o professor pesquisador, e as demandas de sala de aula, elas não me incentivaram porque elas são muito grandes. A gente encontra algumas lacunas, né, deixadas pela forma como nós trabalhamos o conhecimento, pelos materiais que nós temos disponíveis em sala de aula. Então, eu senti a necessidade de construir pontes de conhecimento para que o meu aluno pudesse ter uma formação mais consistente, mais significativa, onde ele pudesse relacionar o conhecimento dado à sua prática, né, cotidiana. Então, a dissertação para falar de águas, o Almanaque para o Ensino das Ciências Ambientais, ele já está disponível na plataforma, vocês podem acessar, mas hoje eu quero especialmente mostrar para vocês o meu produto educacional técnico pedagógico, o Almanaque Águas, um caminho de descobertas. E o projeto estruturante é Tecnologias e Mídia na Educação e a linha de pesquisa é Ambiente e Sociedade. Uma dica que eu dou para os mestrandos é que é importante você, desde o início, já pensar no seu projeto estruturante, porque a partir dele você vai ter muito mais clareza de pensar a sua questão norteadora, seus objetivos da pesquisa, e assim conseguir construir a sua metodologia. Bom, eu quero dizer que o ensino das ciências ambientais ela é um desafio, e para enfrentar esse desafio, inicialmente eu pensei em uma temática que está muito relacionada à nossa região amazônica, especialmente à nossa cidade de Belém do Pará. Por isso, optamos em falar de água. E nós sabemos que a água ela é um recurso abundante na natureza, porém, ela precisa ser tratada como um recurso que está em escassez, porque apesar de ser renovável, ela corre um risco muito grande devido às crescentes degradações ambientais. Então, é um problema que atinge a todos nós, seja no norte, seja no sul do país. Então, esse tema ele é muito complexo, ele é do nosso cotidiano e ele também carrega os conhecimentos, né, de várias áreas, tanto científicas como filosóficas, culturais, e daí ele ser um tema complexo, né, como nos fala Edgar Morin. E para a gente tratar de algo tão complexo, a gente precisa de algo diferenciados, de saberes diferenciados, como nos indica Henrique Leff, a gente precisa de um saber ambiental.
E como o nosso lugar de fala são as cidades, então a gente buscou relacionar nesse trabalho as águas e as cidades para a construção do almanaque. Porque a história ambiental, ela nos indica que a interação natureza e sociedade, elas são interações ecológicas e culturais. Então, essa pesquisa além de falar de águas, relaciona com a natureza, mas também relaciona com as cidades. Então, buscando esse diálogo dos saberes, o almanaque ele tem um objetivo muito importante, um objetivo educacional, que é a aprendizagem significativa dos alunos. Né? Então, a escolha deste tema foi justamente devido à dificuldade dos alunos em relacionar os conteúdos de diferentes componentes curriculares, né? Porque a água ela é um tema que aparece em diferentes componentes e são tratados de diversas maneiras. Então, por isso, o almanaque foi pensado e desenvolvido para estimular uma aprendizagem significativa. Então, para falar de águas, é preciso saber o que é água. Tudo é água, disse o filósofo Tales de Mileto. E aprofundando esse conhecimento e essa questão filosófica e científica, José Carlos Bruni ele nos aponta dimensões da água, que são retratadas neste trabalho, que a água é a natureza externa, a água é a natureza interior, a água como fonte de vida, a água como centro de regeneração. Então, tudo é água relacionado às ciências, à química, à biologia, que estudamos, né, na química H2O, mas também está relacionado ao simbolismo religioso, está relacionado à composição do nosso corpo, está relacionado ao nosso lazer, aos nossos afazeres cotidianos. Então, para tratar de água, nós lançamos mão do tema gerador, posto por Paulo Freire, onde ele pega uma temática e aprofunda justamente a partir das questões cotidianas. E Paulo Freire também fala da importância do uso das tecnologias digitais na educação. E, além disso, nós buscamos verificar que o almanaque, ele, além de construir pontes de conhecimento, ele também deve e favorece a aprendizagem significativa. E Vygotsky ele nos aponta que a importância da interação social, da interação do meio, né, da criança com o seu meio, ela favorece o desenvolvimento infantil. Então, além da gente construir pontes de conhecimentos, a gente também busca, nessa etapa da educação, que é a educação básica, ensino fundamental, é favorecer o desenvolvimento da criança. E esta pesquisa ela se relaciona aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos globais que são postos pela ONU e que buscam uma cooperação internacional. E este trabalho tem 3 objetivos que se relacionam, que é o 6, água potável e saneamento básico, 4, educação de qualidade, 12, crescimento e produção, crescimento e produção renováveis. E para a construção do almanaque, nós nos debruçamos sobre a Base Nacional Comum Curricular. Verificamos quais os objetos do conhecimento tratam sobre a água, correlacionando as cidades. E nós verificamos principalmente os componentes de história, geografia e ciências, de modo a abordar, né, os conteúdos, os objetos de conhecimento desses 3 componentes curriculares. Antes da gente realmente efetivar a construção do almanaque, nós realizamos um estudo fazendo um estudo sobre as sociedades humanas, as águas e as sociedades humanas, no qual nós buscamos uma correlação das águas e o surgimento das cidades. E nós identificamos esse processo histórico desde a antiguidade até os dias atuais, com base no crescimento de diferentes povos antigos, egípcios e amazônicos, em torno das 2 maiores bacias hidrográficas do mundo, Rio Nilo e Rio Amazonas. Acho que pulou aqui.
Diante deste paralelo, né, nós buscamos identificar as águas na atualidade e o legado que nos foi deixado por estes povos. Identificar como isso ocorreu, como ocorreu o crescimento desses povos em torno das águas, ultrapassou o tempo, né? Nós ressaltamos que o exemplo da grande civilização egípcia no continente africano nos deixou bases, por exemplo, do saneamento que nós conhecemos hoje. A base do saneamento, o saneamento básico começou a ser pensado a partir desses povos antigos. E também nós temos um legado muito grande deixado pelos nossos povos originários amazônicos, que influenciam a nossa cultura até hoje. Então, ao observar todo este legado, nós temos a oportunidade de refletir sobre as nossas ações no dia de hoje, né? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos enfrentando como problemas ambientais e como nós podemos pensar soluções, como nós devemos agir diante desses problemas na atualidade. Então, para a construção do almanaque, foi necessário um estudo mais aprofundado. E o almanaque ele é um gênero, ao mesmo tempo, literário e editorial. Ele é utilizado para difundir informações de diversas naturezas. Por exemplo, desde as sistematizações científicas, como os conhecimentos culturais. Então, ele veio mesmo ao encontro, né, do que nós estávamos pensando como produto educacional. E aí nós buscamos conhecer referenciais teóricos que respaldassem esse tipo de gênero literário, e nós encontramos muitos estudos, inclusive me surpreendeu essa de Queiroz, que é um romancista português, ele sempre exaltou o uso do almanaque devido a quantidade de elementos, de conhecimentos e a abrangência que ele tem para a sociedade. E no Brasil nós encontramos também a Vera Lúcia Casanova, no Américo Pellegrini Filho, a Margarete Parker, que fizeram estudos sobre o almanaque, sobre as suas contribuições, inclusive para a formação de leitores brasileiros, porque na década de 80, né, era muito famoso os almanaques de farmácia, como o Biotônico Fontoura, aí, que fez crescer uma geração, né, tomando este medicamento. Então, este almanaque continha muitas informações, além do medicamento que divulgava. Ah, depois, posteriormente, na década de 90, o almanaque abriu, encontrado nas revistarias. Então, assim, o almanaque, no Brasil, ele contribuiu para formações de leitores numa época em que não se tinha muito acesso à leitura, não se tinha muito acesso a livros. E hoje a gente resgata essa importância, a gente resgata esse gênero de uma forma contextualizada e atual. E como já foi falado, eu utilizei o tema Paulo Freire, também contextualizando os componentes curriculares de História, Geografia e Ciências da BNCC, observando os objetivos para o ensino nessas três áreas, mas relacionando com o cotidiano das crianças. E, assim, é um desafio muito grande a produção de conteúdos, né, na educação. E superar esse desafio foi possível quando eu consegui compreender e estudar como aplicar o design instrucional nessa construção. Então, o design instrucional é uma ferramenta no campo da educação que ela é especialmente utilizada no ambiente virtual e ela é considerada uma espécie de engenharia pedagógica que consegue unir metodologia, educação, tecnologia, comunicação e saberes. Então, essa ferramenta ela foi utilizada desde a roteirização do almanaque, a construção dos personagens, construção do enredo da história. Então, foi muito importante para a construção do almanaque. E é uma dica que eu deixo para quem está, né, procurando informações para a sua construção. E nós utilizamos também
as tecnologias da informação e comunicação, as TICs. As TICs, elas são um conjunto de tecnologias, né? Elas são tecnologias que permitem a produção de informações e comunicação, então, como os e-mails, as redes sociais, a internet de um modo geral. E elas passaram a ser muito utilizadas a partir da pandemia do Covid. Então, as aulas tiveram que ser adaptadas, né, para o online, e aí foi uma ferramenta muito utilizada. Mas hoje nós vemos que nós precisamos continuar utilizando, né, a favor do ensino, porque assim a gente não vai se entregar, mas muitos, né, podem ser de uma geração analógica, mas o alunado, a nossa geração atual, ela é digital. Então, nós precisamos usar todas as ferramentas possíveis em prol da educação, e as TICs são uma dessas ferramentas, assim como as metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas também são estratégias de ensino que incentivam uma aprendizagem mais autônoma, participativa e interativa. Então, as metodologias ativas, elas podem ser utilizadas tanto em sala de aula, como podem estimular atividades onde o aluno pode sozinho, né, buscar o conhecimento, aprofundar. Então, por isso, esses conhecimentos foram utilizados na elaboração do almanaque. E todos esses passos foram orquestrados para que a gente pudesse incentivar, né, a aprendizagem significativa. Assim, de acordo com o David Ausubel, o desenvolvimento intelectual só ocorre se a pessoa vivenciar uma aprendizagem significativa, ou seja, uma aprendizagem que faça sentido para os sujeitos que aprendem. Então, esse é o objetivo do Almanac, é fazer com que o aluno consiga perceber aquela temática, né, sobre as águas, mas relacionar com o seu cotidiano, pensar nas suas ações e, assim, contribuir não só para a vida escolar, mas para a sua vida enquanto pessoa, enquanto cidadão. Então, eu quero apresentar para vocês que, após a elaboração do almanac, nós submetemos toda a pesquisa à plataforma Brasil, ao Comitê de Ética, que, para minha surpresa, é algo mais recente do que eu podia imaginar, mas é de fundamental importância, principalmente relativa à pesquisa com seres humanos, você ter a clareza, né, da questão ética quando se trata de pessoas, né, especialmente crianças. Então, obtendo o parecer positivo, eu pude ir à escola, então pude interagir com os educandos do 4º ano do ensino fundamental, dos anos iniciais, do Colégio Tenente Rego Barros. E, assim, participaram da pesquisa 2 turmas, sendo a 1 com 31 educandos e a 2 com 32, totalizando 63 participantes. Então, assim, é importante ressaltar que esse é um colégio federal, tá? Com um caráter assistencial, e ele destina-se a atender a FAB, que é a Força Aérea Brasileira. Então, por isso, o colégio atende educandos naturais de Belém e também advindos de outras partes do país, né? Alunos que acompanham os seus pais quando são transferidos, seus pais militares. Então, a escola ela tem um público diferenciado. Então, por isso, nem todos os alunos possuem essa familiaridade com a cidade de Belém, né, e suas águas, e principalmente relacionada à questão amazônica. E, assim, os alunos eles puderam ler todo o almanaque, tiveram contato, nós fizemos equipes para que os alunos pudessem fazer a leitura dos personagens, entrar nos personagens apresentados. Assim, inicialmente, alguns ficaram tímidos, mas foi tudo voluntário. Só que com o decorrer, né, das atividades, eles foram se empolgando de modo que foi unânime, em todas as 2 turmas, todos os alunos participaram. Então, passada essa etapa, né, de leitura, de aplicação, de vivências, de
várias atividades propostas pelo Almanac, os alunos passaram para a etapa de validação. Eles validaram esse produto a partir da resposta de um questionário com 10 questões, sendo 11 questões, sendo 10 objetivas e uma subjetiva. Então, aqui tem um recorte para vocês de algumas respostas. E, assim, as opiniões são verdadeiras, né? São recorrentes dessa subjetividade das crianças, e todos essas respostas, elas foram catalogadas e, na sua maioria, elas serviram para fazer modificações no almanaque, de acordo com as indicações, com as sugestões dadas. E, assim, vale ressaltar que o critério utilizado para validação foi a mesma média avaliativa da escola, que é média 7. Então, de acordo com as respostas dos participantes, o Almanac teve mais de 70% de respostas positivas, né, quanto aos critérios avaliativos. Então, o questionário validou dessa forma o produto, o Almanac. Então, agora eu quero apresentar a vocês esta versão, que é a última, né, que é fruto dessa interação da validação e das sugestões dos educandos. Assim, os educandos, eles participantes da pesquisa, eles tiveram a oportunidade de serem protagonistas também dessa elaboração, porque muitas sugestões dadas foram aprimoradas, né, e trazidas para esta versão que eu apresento a vocês. Então, aqui está a capa do almanaque, Águas, um caminho de descobertas, e cada detalhe deste almanaque foi pensado, né? Houve um estudo sobre a paleta de cores, nós utilizamos o estudo sobre a psicologia das cores, então, de fato, o azul é comprovado que no imaginário coletivo é a cor que remete, né, à percepção das águas. Então, ele foi utilizado predominantemente no almanaque, né, a cor azul, mas também em cada fascículo do almanaque, que são 7, como vocês podem observar no sumário, foi utilizada uma paleta de cores de acordo com o tema apresentado, também com base na psicologia das cores. E aqui tem uma apresentação do que é o almanaque, e aí nós partimos também para uma carta onde o leitor é convidado a mergulhar nessa leitura, né, do almanaque. E aqui nós temos o primeiro fascículo, que é o início da história. E eu quero destacar que todo o almanaque ele foi estruturado a partir do diálogo de 3 personagens, 3 crianças, as quais indicam muitas das curiosidades que eu já vivenciei, que eu já ouvi em sala de aula, né? Como, por exemplo, de onde vem a chuva? Então, foi feito também um estudo sobre temperamentos para identificar e caracterizar cada uma dessas 3 crianças, a Ana, a Maria e o João. E, assim, o diálogo dessas crianças e suas curiosidades, ela vai puxando cada assunto abordado no almanaque, os quais estão relacionados aos componentes curriculares, né, de história, geografia, de ciências, mas também aos saberes culturais e às vivências cotidianas das crianças. E aqui eu apresento para vocês os ícones clicáveis do almanaque. Em cada fascículo aparece uma espécie de animal, um filhote com uma lupa, onde o aluno, ao clicar, ele é direcionado a um elemento surpresa, a uma curiosidade. Então, em cada fascículo existe um animalzinho diferente, existe um layout diferente para chamar a atenção do leitor, né? E aí, esse elemento surpresa pode ser um artigo, né, uma curiosidade, pode ser uma música, pode ser um vídeo, então existem vários elementos. E eu destaco também que todo o almanac foi feito na plataforma Canva. Apresento a vocês a capa dos fascículos. Então, como já foi visto, o início da história é o primeiro, o segundo é uma viagem na máquina do tempo, os povos antigos e as águas do Rio Nilo, e o segundo é a segunda viagem na
Máquina do Tempo, os povos antigos e as águas da Amazônia. Então, como eu mostrei para vocês, nós fizemos aquele estudo aprofundado dentro da dissertação, que também nós identificamos e vemos esses conhecimentos aqui no almanac, né? Mas de uma forma lúdica, onde as crianças, os três personagens, eles criam no seu imaginário uma máquina do tempo e aí eles podem pesquisar e vão conhecendo as curiosidades, né, da interação desses povos com as águas, tanto no Egito antigo quanto na Amazônia antiga. Então, nós temos o outro fascículo, esse é o quarto fascículo, As Águas da Minha Cidade, Esse Rio é Sua Rua. Nesse fascículo, nós falamos da cidade de Belém, nós contextualizamos a Cidade das Águas, falamos um pouco do estado do Pará, do Rio Mar, e tratamos de muitas curiosidades relacionadas às águas, e também contextualizando uma cidade amazônica. E é interessante que muitos alunos, eles se assustam quando a gente fala que vocês são crianças amazônicas. Alguns dizem, não, mas como, tia? Alguns ainda têm aquele ideal, né, de que a floresta é distante deles, que os ribeirinhos estão mais próximos. Então, aqui a gente pode fazer uma reflexão e oportunizar a criança para que ela tenha mais conhecimento do seu lugar. E também as crianças, no caso da escola, que vêm de outros lugares, elas também vão sair com uma informação, né, mais, ou no mínimo com uma curiosidade sobre as águas amazônicas. E nós temos o quinto capítulo, que é fascículo, que são as águas e o nosso mundo. As Águas e o Nosso Mundo trata das águas na atualidade e onde qualquer criança, em qualquer lugar do Brasil, pode identificar as questões da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. E aqui nós tratamos de alguns problemas também ambientais e da nossa postura hoje, saneamento básico e outras, lazer e outras questões que permeiam o nosso cotidiano, o cotidiano das crianças. E, por último, nós temos o fascículo que são mais descobertas e diversão, onde nós temos um aprofundamento de atividades mais lúdicas, nós temos receitas, nós temos vídeos, músicas, oficina de material reciclado, outras sugestões para aprofundar esse conhecimento sobre as águas. Então, eu apresento a vocês o nosso almanaque em ação, aqui um pequeno registro de um momento bem lúdico, onde a equipe escolheu clicar em um ícone surpresa e viu uma música e quis cantar, quis dançar em sala de aula. E assim, momentos como esses, onde você promove uma aprendizagem, né, de forma lúdica, onde a criança fica perguntando como ocorreu, quando a gente vai ter essa aula de novo, quando a gente vai ver esse almanaque de novo, nos faz perceber que o objetivo foi alcançado, né? Então, até coloquei aqui que o almanaque ele favorece o ensino das ciências ambientais, visto que propõe o ensino sobre o tema água a partir de um contexto espaço-tempo, juntamente com conteúdos científicos e diversos saberes, relacionados ao cotidiano das crianças de forma lúdica e significativa. Então, essa ludicidade, ela precisa ser vivenciada pelas crianças. Nós precisamos incentivar, né, a questão da brincadeira, da infância que passa, que é uma fase da vida que passa tão rápido, e que também ela é condutor do conhecimento, é uma fase também condutora de aprendizado, né? A interação social, a interação com o meio, a brincadeira, o lúdico, ela promove essa construção de conhecimento e promove o desenvolvimento infantil. Então, assim, o almanac, ele está disponível, eu quero convidá-los a conhecer, está na plataforma OER Comes, né, no Proficiamb também. Então, você pode aqui acessar pelo QR Code, pelo link, você vai ser direcionado a essa página da plataforma e ao clicar em cima da imagem da capa do almanac, você vai conseguir ter acesso ao PDF do almanac. Eu ressalto também que se você tiver interesse em ler a dissertação, ela também já está disponível no site do Proficiamb,
da UFPA. Então, eu agradeço a oportunidade e deixo o meu incentivo aos mestrandos que consiga aproveitar cada etapa da sua pesquisa e superar as dificuldades, as barreiras e conseguir enxergar a beleza desses momentos, porque o que vale é cada etapa, é cada caminhada, é durante a caminhada, é cada obstáculo vencido, e isso daí são pequenas vitórias, pequenas conquistas até você concluir a sua pesquisa. E também eu desejo, né, que as nossas pesquisas, tanto a minha quanto dos colegas, que já passaram ou que vão passar pela rede, possa realmente contribuir para o ensino das ciências ambientais, para a formação de pessoas, né, que entendem a sua relação com o meio ambiente, que entendam a importância da relação da sociedade com a natureza e que pensem, né, as suas ações frente a tantos problemas que nós enfrentamos na atualidade. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, professor Wesley, o meu muito obrigada. Obrigado, professora Ellen. Nós que agradecemos. Quero parabenizar a sua pesquisa e, principalmente, o produto pedagógico de tanta qualidade, com cores e um estudo aprofundado para impactar as crianças, né. Então, parabéns pela dissertação, pela elaboração do produto. E eu queria aproveitar para, nessa segunda parte, perguntar como é que foi o diálogo com as crianças, o quanto isso influenciou na elaboração do produto que você nos apresentou agora. Certo. Inicialmente, o meu primeiro contato com as crianças foi através de uma carta, né, que eu estive nas turmas apresentando a pesquisa, então fiz uma carta convite, levei para as turmas, também fiz uma carta para os pais, para que eles pudessem permitir a participação das crianças, né, nesta etapa da pesquisa. Então, neste momento, as crianças ficaram muito curiosas para saber o que ia acontecer. Acho que algumas pensavam até que iriam fazer alguma espécie de avaliação, né, alguma atividade nesse sentido. Então, assim, no primeiro momento que o almanaque foi apresentado, eu comecei a leitura e apresentei os personagens, foi disponibilizado a eles a oportunidade de formarem equipes para fazerem a leitura e também interpretarem aqueles personagens do almanaque. Inicialmente eles ficaram meio tímidos, mas depois as equipes foram se apresentando e aí de modo que todas as turmas participaram de forma unânime e eles queriam participar mais de uma vez, então tinha uma espécie de disputa quem participava mais e foi muito interessante. E aí, ao final, eles realmente compreenderam que eles, além de participarem, eles estavam sendo protagonistas da construção de um produto educacional que iria alcançar outras crianças. Então, eles se esmeraram para colocar sugestões, porque eu pedi muito, né? Então, eles se esmeraram para colocar o que poderia melhorar, tiveram errinhos, assim, uma palavra errada, de olha, na página tal palavra está errada, olha, poderia acrescentar isso, poderia acrescentar. Então, eles deram muitas sugestões que, na grande parte, foram incorporadas a essa última versão do Almanac. Professora, antes da gente terminar, eu queria ainda lhe perguntar quanto dos seus objetivos no início da elaboração do produto e da dissertação foram alcançados, né, se você sentiu que o produto foi aquilo que realmente você planejou, como é que você, como professora pesquisadora, sente o resultado final dessa pesquisa? Sim, eu acredito que a maioria dos projetos de pesquisa, eles vão passando por algumas modificações ao longo da etapa, principalmente quando você vai aprofundando os estudos, né? E em sala de aula com os professores da rede, você vai tendo contato com um conhecimento mais significativo ali para sua pesquisa, e aí alguns
desses objetivos realmente foram alterados. Um exemplo, inicialmente eu já pensava no almanaque, eu já pensava na região, já pensava em falar sobre águas, mas eu pensava em algo mais específico para a cidade de Belém. Mas depois, refletindo, né, com o meu orientador, nós vimos que a escola ela atende participantes, né? Ela atende educandos com diversos lugares do país, e também nós vimos que nós podemos ampliar essa discussão para além da nossa cidade. Até porque hoje todo mundo fala de Amazônia, mas será que todo mundo entende realmente o que é a Amazônia? Então aí nós ampliamos e fizemos esse mergulho histórico, né? E aí buscamos alguns fundamentos na história ambiental, entendemos melhor essa relação sociedade-natureza, e o aprofundamento disso foi muito importante para reestruturar os objetivos e ampliar esse conhecimento. E ficou, com certeza, um produto muito mais completo. Sim, muito completo, muito bonito, ilustrado, as cores. Parabéns, professora. Parabéns para o Proficiamb UFPA também por ter, no seu repositório um material de qualidade. A gente convida vocês para conhecerem não só o trabalho da professora Ellen, mas dos outros trabalhos que estão no nosso repositório, no nosso site oficial, que está sempre muito atualizado. A gente vai deixar aqui, professora, o link na descrição do vídeo, da sua dissertação e também do produto educacional, para quem quiser conhecer mais, fazer a leitura e também utilizar, em sala de aula. Então, Com certeza. professora, muito obrigado. Se quiser ainda se despedir, a palavra é sua. Eu realmente agradeço e incentivo, né, que as ciências ambientais, que o ensino das ciências ambientais seja algo para o nosso cotidiano, porque a partir do momento que a gente passa por um aprofundamento dos estudos, a gente percebe a nossa realidade de uma forma diferente. E que isso continue sendo assim, né? Nós temos um potencial muito grande aqui, nós temos um potencial muito grande dentro da rede, e nós precisamos realmente nos fortalecer, né, para que a nossa relação com o meio ambiente ela seja diferenciada, ela seja de sustentabilidade, e a gente possa ampliar o conhecimento nessa área. Obrigado, professora. Obrigado a todas e Obrigada. todos que nos acompanharam até aqui. Se inscrevam no nosso canal para assistir os nossos próximos vídeos e também nos sigam nas redes sociais, que estão indicados aqui também na descrição do vídeo. Nos acompanhe então para saber das novidades. Até a próxima.